Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo e também quando for assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Nós pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtem os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio para que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros para o estudo de hoje. Que os ensinamentos do livro possam iluminar os nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Hoje está tudo aqui tranquilo, a internet hoje não está dando problema, então podemos continuar. Nós paramos lá no capítulo 6 e vamos comer, assim, na verdade, hoje o capítulo 6 parte um e semana que vem faremos a parte 2. O título desse capítulo é Destino e Sexo. Então, o Miranda começa falando que, enquanto a orientadora, que no caso ali ele está falando da Emerenciana, que é a entidade, né? Se aureolava de tênue claridade, que nos parecia resultado de uma forte concentração, buscando as causas anteriores do problema que lhe fora exposto. E o que que ela está fazendo? Era o menino Ulício que expôs para ela todo o problema, como é que foi a vida dele, né? Aquelas coisas que foram acontecendo com ele desde criança. E aí ela agora parou para poder achar a causa, né? De toda essa situação. Aí ela ficou se concentrando e ele diz que ela ficou até com uma tênue claridade. E aí o Miranda está falando que ele se pôs a conjecturar a respeito da questão que, como o doutor Bezerra já falou no capítulo anterior, era muito conflitante para milhões de criaturas, né? E aí Miranda continua falando, este psicólogo do amor, que se acostumara a atender os necessitados dessa área, que lhe buscavam constante ajuda, percebendo meu interesse no assunto em pauta, elucidou. E agora é Bezerra que vai falar. O sexo em si mesmo é instrumento excretor, a serviço da vida, programado pela divindade para servir de veículo à perpetuação da espécie, tem sido gerador de incontáveis males, através dos tempos, em face do uso que o homem lhe tem dado. Quando respeitado nos seus objetivos pelas criaturas, atinge as finalidades a que se destina, sem outras consequências. No atual estágio evolutivo do planeta terrestre, o ato sexual faz-se acompanhar de sensações e emoções, de modo que propiciem prazer, facultando o interesse entre os seres e, assim, preenchendo a destinação a que se encontra vinculado. Então, ele deixou bem claro que nesse estágio evolutivo da agora do planeta, onde nós estamos, né? Provas, expiações, espíritos bem perfeitos, tem que ter sensações e prazer para que possa ocorrer o ato sexual, né? E continuar tendo a reprodução, né? Porque senão não ia ter interesse, não ia facultar interesse entre os seres. Não obstante, o vício e o abuso sempre lhe seguem depois, como decorrência da mente que se perverte e o explora, dando origem a capítulos lamentáveis de dor e sombra, que passam a assinalar a conduta daqueles que o perturbam.
Simultaneamente, devemos considerar que, em sua realidade intrínseca, o espírito é assexuado e sem preferência ou psicologia específica para uma ou outra experiência na organização física. Por essa razão, a própria vida elaborou formas que se completam em favor da função procriativa. Então, falando que a organização física nossa, né, o corpo, tem uma forma para se completar em função de procriação. Ao lado dessas, em se considerando o incessante progresso dos homens na busca da felicidade, os ideais lentamente vão suprindo, na área das emoções superiores, os prazeres que decorrem das sensações mais fortes. Ou seja, quanto mais o espírito evolui, vai atingindo a maturidade espiritual, não vai ter necessidade dessas emoções, desses prazeres físicos. E aí o prazer vai decorrer de esses prazeres vão decorrer de outras emoções, né? Porque no caso o espírito vai sentir muito mais felicidade em relação à situação que é a vida que ele está levando, no sentido de estar vivendo no bem, né? E sentindo aquela psicosfera do bem. Não raro, atendendo a aspirações pessoais, muitos desses indivíduos requerem, quando no plano espiritual, e têm deferido os pedidos, a reencarnação na masculinidade ou na feminidade, sem amarras com a forma, vivendo uma sexualidade global, sem conflitos nem posses, destituída de paixões e de ímpetos descontrolados. Esses são aqueles que poderíamos denominar heterossexuais, porém calmos e seguros, capazes de transitar, se for o caso, por toda a vilegiatura física com autossuficiência, sem maior esforço, porque também sem compromissos negativos com a retaguarda nesse campo. Então, o espírito que não tem compromisso negativo, ou seja, não está lá com débitos em relação à área sexual, né? Sabe, está vivendo já uma harmonia de outras existências, vem calmo, seguro, e vai passar, né? Como fala a vilegiatura física, durante o tempo que estiver encarnado, tranquilo, como ele fala. Outros espíritos, receosos de repetir as façanhas prejudiciais, solicitam e conseguem formas neutras, o que equivale a possuir uma anatomia tipificadora de um ou outro gênero, com uma psicologia e uma emoção destituídas de interesse por tal ou qual manifestação, digamos, erótica. Esses constituem a larga faixa em que estão as pessoas brandas, cuja aparência inspira sentimento nos outros, sem que se deixem enredar pelos apetites correspondentes por serem psiquicamente assexuadas, embora possuam todo o mecanismo genético perfeito e sejam portadoras dos hormônios correspondentes à sua fisiologia. Assim, mais facilmente executam as tarefas que abraçam nos diferentes setores da existência, normalmente afeiçoadas em profundidade aos seus programas de enobrecimento, mediante os quais se elevam e promovem a humanidade. Então, seria esses espíritos, né, brandos, que não estão nesses apetites aí sexuais, aí estão psiquicamente assexuados. Então, seriam mais esses missionários que vêm, né, não vêm com essa, como ele fala aqui, com a manifestação, digamos, erótica. A própria forma humana vigente hoje na Terra é transitória. Entre o Pithecanthropus erectus, que é esse primeiro aqui, Pithecanthropus, acho que é assim que fala, erectus, e o Homo sapiens, que está aqui, entre um e outro, houve expressivas modificações anatomofisiológicas no ser em progresso, tendo em vista que, sendo superior o psiquismo do espírito na atualidade, este imprime no corpo o que lhe é mais necessário para a evolução a que se destina, assim, elaborando órgão e compleição mais compatíveis com as suas finalidades. Então aqui a gente sabe que todo que se comenta até que existe um elo perdido, né? Que como é que nós humanos saímos aqui dessas feições e foram aprimorando até chegar no Sapiens. Isso tudo chama até que chama como elo perdido. Aqui também achei imagens que sugerem como seria o rosto de um antepassado humano, aí eles têm lá as ossadas, né? Que viveu em Jebel e Hout, no Marrocos,
há 315 mil anos. Então, a evolução, a própria forma, como está falando aqui, a própria forma, né, que foi em progresso. E agora o espírito, na atualidade, ele imprime no corpo o que é mais necessário para a evolução que se destina, que está mais evoluído, lógico, do que essa época aí de mundos primitivos, né? É compreensível que deste, no caso, está falando do Homo sapiens, ao Homo tecnológicos hajam ocorrido sutis alterações que preparam a forma do futuro Homo spirituale em condições melhores. Esse Homo spirituale, eu tenho visto aqui, o Bezerra está falando aqui, achei interessante, esse livro tem 40 anos, e eu tenho visto falar muito agora, porque nós estamos caminhando para nos tornar exatamente isso. O que que significa o Homo spirituale? Nós seremos mais espírito do que matéria. A proporção de, vamos dizer, conformação do ser humano, ele vai estar mais desenvolvido espiritualmente, e aí por isso que vai chamar Homo spirituale, e aí até a partir de 51% já vai estar caminhando para isso, de espiritual vamos dizer, 49% de matéria. Aí nós estamos formando esse homem, que já falado em vários capítulos nossos, com certeza será um homem que tem mais mediunidade. Nós vamos conseguir nos comunicar melhor, tanto com os desencarnados, quanto entre os encarnados, porque vai aumentar muito essa percepção, nossas sensibilidades e nossa percepção. Então, está falando aqui que já aconteceram várias alterações. Estamos preparando para isso. Inclusive, falo que está havendo até modificações que acontecerão, modificações também genéticas, né? Mas isso são outros livros. Mas isso aqui o Bezerra está, vamos dizer, confirmando, né? Bom, de permeio surge, no laboratório das transformações, a interferência das mentes, produzindo constituições assinaladas pelos transtornos do comportamento anterior do ser lúcido. Então, aqui já está falando na hora que o desencarnado está lá no plano espiritual, né? No laboratório das transformações, acontecem essas produção de constituições assinalada pelos transtornos do comportamento na outra existência, e agora do caso do ser lúcido, que geram os tipos do hermafroditismo e da bissexualidade, que passam a constituir organismo de reeducação para os seus exploradores antigos, ou seja, para os espíritos. Eles vão reencarnar, sim, com hermafroditismo ou bissexualidade, porque já foram, tem que se reeducar, porque já foram exploradores antigos do corpo, no caso do sexo. Agora estão submetidos a provas de correção entre fortes conflitos e áspera insegurança interior. Alguns autores dedicados ao estudo do sexo afirmam ainda a existência da posição intersexual, a que denominam pseudo-hermafroditismo. Quando o corpo se encontra definido numa ou noutra forma e o arcabouço psicológico não corresponde à realidade física, temos o transexualismo, que, empurrado pelos impulsos incontrolados do eu espiritual perturbado em si mesmo, ou pelos fatores externos, pode marchar para o homossexualismo, caindo em desvios patológicos, expressivos e dolorosos. No entanto, na forma transexual, quando o espírito supera a aparência e aspira pelos supremos ideais, que surgem as grandes realizações da humanidade, como também sucede na heterossexualidade, destituída de tormentos e anseios lúbricos, né, de luxúria, que lhe causam graves distonias. Em qualquer forma, portanto, pode o espírito dignificar-se, elevando-se, desde que não se deixe acometer pela loucura do prazer desregrado, que sempre lhe proporcionará a necessidade de reparação em estado mais afligente. Então, passa, vai na loucura do prazer desregrado, vai acontecer o quê? Necessidade de reparar num estado com aflição, porque a pessoa já sabe que vai responder dessa maneira depois na próxima reencarnação. Bom, correspondendo a tais circunstâncias, sempre do espírito para o corpo, Bezerra fala isso toda hora, nós estamos frisando sempre toda hora. Não é nada de fora para dentro, a gente já carrega isso tudo no espírito.
e há muitas coisas marcadas no perispírito. Então, correspondendo assim essa circunstância do espírito para o corpo e não deste para aquele, as respostas orgânicas se fazem mediante os genes e cromossomos que estabelecem as formas, sujeitas à ação do ser reencarnado, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Quando ocorre, em qualquer forma na qual estagia o espírito, o descontrole da função, este defronta a prova que deve superar o esforço de educação, de disciplina mental e física, evitando agravar o próprio estado. Querendo ver aqui um minutinho, que eu quero ver se tem alguém com coisa. Quem está com coisa ligada aí, se puder desligar, estou vendo uma diferença. Então, uma pessoa vai se afrontar à prova para superar o esforço da educação, da disciplina mental e física, para não agravar esse próprio estado. E aí o Miranda fala, é, hoje, várias escolas de comportamento estimulam o uso e o abuso da função sexual. Nós já vimos isso no outro capítulo também. Vários, né, tem psicólogos falam essas coisas, mas na busca do prazer exorbitante, informando que tal ação evita frustrações e desequilíbrios. No entanto, sempre desmentidos pelos ases do gozo. Então, assim, eles falam, essas escolas falam isso, mas só que, na verdade, a gente tem a resposta com esses símbolos sexuais estabelecidos que transitam insatisfeitos e apáticos, enveredando pelas drogas, tombando depois na loucura e suicídio, porque começa, né, a ficar com esse, lógico, né, e vai se envolvendo ainda mais ainda com as influências espirituais, junto com o desequilíbrio, e a pessoa não tem esse negócio de estimular o comportamento para uso e abuso da função sexual. Isso não é correto. Genericamente, os estudiosos do sexo, em face das múltiplas manifestações e expressões de comportamento humano nesta área, buscaram estabelecer alguns critérios para melhor definir as posições sexuais, conforme as estruturas periféricas, observando a seguinte classificação: gonádico, pela identificação das células que constituem as glândulas genitais, que gônada é ligado à glândula, tá? Genético, mediante o conhecimento da cromatina sexual. Fenótipo, por meio do aspecto morfológico do ser. E psicossocial, numa ampliação da análise, estudo e aprofundamento da estrutura psicológica do indivíduo. E as influências recebidas na educação, na sociedade e na cultura. Estou achando aqui quem está com o áudio ligado. Ver quem está com o áudio ligado é para ver se desliga. Seja, porém, qual for a forma sobre a qual se expressa o sexo na vida, ele é departamento orgânico importante, credor de respeito e consideração. Não apenas máquina de satisfação dos instintos egoístas e imediatistas. O seu uso deve ser regulamentado pela consciência dignificada, facultando ao indivíduo o equilíbrio e a harmonia decorrentes da permuta de hormônios e de afeto, sem que a vulgaridade e o barateamento lhe constituam razão predominante. Além da responsabilidade pessoal, diversas implicações se fazem assinalar pelos efeitos do relacionamento que envolve outros parceiros, cuja conduta, muitas vezes, passa a ser o resultado da consideração ou do desprezo a que são relegados por aqueles que os seduzem, enganam ou exploram. À medida que o espírito se eleva e se enobrece, o uso do sexo passa por significativa alteração. Então, agora vai falar do caso. O nosso Lício encontra-se catalogado como transexual, que foi conduzido pelo tio ao homossexualismo, com todas as agravantes disso decorrentes e outros componentes, conforme constataremos nas explicações da mentora a quem ele recorreu. Observemos. Então, agora que vem a história do que está acontecendo com o Lício, né? É nesse momento, aí Miranda passa a contar, concluindo as suas pesquisas, realizadas em profundo recolhimento espiritual, a entidade falou. Aí a Mereciana fala: Você tem razão ao afirmar que se trata de uma alma feminina encarcerada no corpo masculino.
Tal ocorrência, no entanto, não é fruto de um sortilégio divino, que ele falou no outro capítulo, né? Que ele achava que era, isso aí é um sortilégio divino. Ele falou, não é. Se não, ou seja, é dos códigos soberanos da vida, que estabelecem diretrizes que, desrespeitadas, produzem resultados de acordo com a gravidade da rebeldia. Em todas as determinações superiores, porém, o amor está presente, aguardando que o homem lhe aceite a inspiração e o comando, para que facilmente supere a pena a que se submete em face da insubordinação perpetrada. Então, tá vendo que isso aí tá por conta de alguma coisa que ele, uma insubordinação que ele fez. Cada criatura é, portanto, responsável pelo rosário das ocorrências do seu caminho evolutivo, como o agricultor que, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear e conforme o trato que lhe dá. Todos nós viemos de recuados tempos. Espíritos imortais que somos, reencarnamos e desencarnamos mediante a utilização e desligamento do corpo, qual se este fosse um uniforme de uso para o educandário terrestre, cujos efeitos são transferidos de uma para outra experiência, conforme as aquisições logradas. Homem ou mulher, na forma transitória, as responsabilidades são as mesmas, apesar da infeliz discriminação que esta última, no caso a mulher, né, vem sofrendo nas várias culturas, através dos tempos, ou das licenças que ora se permite em nossa sociedade enferma. A forma, numa como noutra área, é oportunidade para aquisição de particulares conquistas de acordo com os padrões éticos que facultam a uma ou a outra. Quando são conseguidos resultados positivos numa expressão do sexo, pode-se avançar, repetindo-se a forma, até que, para diferente faixa de aprendizagem, o espírito tenta o outro gênero. Então, isso aí serve para todos nós, né? Nós estamos aqui vendo como é que funciona. A pessoa tem bastante resultado positivo no feminino, agora pode avançar e aí pode tentar o outro gênero, para poder uma faixa de aprendizagem diferente. No momento da mudança, na razão dos fortes atavismos e das continuadas realizações, pode ocorrer que a estrutura psicológica difira da organização fisiológica, sem qualquer risco para o aprendiz, se há segurança de comportamento e nenhum desvio da libido por ausência de matrizes psíquicas decorrentes da degeneração imposta aos hábitos anteriores. Então, para aquela pessoa que não teve degeneração, que funcionou direitinho, ela não traz essas matrizes psíquicas, né, com esse desvio, né, de libido, e aí ela vai passar por isso, mesmo tendo a diferença, trocou, mudou o gênero, né, mesmo tendo essa diferença do psicológico um pouco da fisiológica, mas não tem risco porque ela está mais tranquila. Porém, quando o indivíduo se utiliza da função genésica para o prazer continuado sem responsabilidade, derivando para os estímulos que as aberrações da luxúria o convidam, incide em gravame que é convidado a corrigir, na próxima oportunidade da reencarnação, sob lesões da alma enferma. Então, aí já vai trazer que aí ele coloca que se exterioriza em disfunções genésicas, em anomalias e doenças do aparelho genital, ou na área moral. A gente já viu também que a culpa, tudo isso traz problemas para a pessoa, quando ela traz, né, tudo gravado, né, no perispírito, então também vai na área moral, mediante dolorosos conflitos que maceram, nos quais o ser íntimo difere do ser físico. Seja, no entanto, qual for a ocorrência regularizadora, ela deve ser enfrentada com elevação moral e consciência tranquila, recompondo com atos corretos a paisagem mental e emocional afetada. Não há, aí a Emericiana vai colocar ali o que ela sabe de relação ao tratamento. Vamos dizer, não há para essas marcas da alma outro tratamento que eu conheça, senão a superação do problema mediante a abstinência, canalizando-se as forças sexuais para outros labores e aspirações, igualmente propiciadores de gozo profundo e estímulo constante para mais altos voos e conquistas. Houve uma pausa oportuna
proporcionando a absorção do conteúdo pelo neófito, pelo Lício, né, que acompanhava, sem dificuldade, a linha do claro raciocínio apresentado. Então, as referências que foram colocadas, primeiro foi do livro Sexo e Consciência, de Divaldo, que é um livro organizado por Luiz Fernando Lopes, ele não é psicografado. Juntaram várias perguntas ao Divaldo, e aí, no caso, fez esse livro, Sexo e Consciência. No capítulo 7, Homossexualidade, que fala sobre orientação sexual. Os geneticistas têm tentado encontrar genes que explicariam o comportamento sexual. Outra corrente científica, na área da psiquiatria, tenta identificar neurotransmissores cerebrais que responderiam por este fenômeno. Um dos aspectos do comportamento sexual que as pesquisas mencionadas tentam decifrar é a orientação sexual, o interesse que o indivíduo possui em estabelecer relacionamentos afetivos sexuais com o gênero oposto ou com o mesmo gênero. Analisando a questão pelo ângulo da ciência e da espiritualidade, o espírito realiza experiências em 4 modalidades de conduta sexual. Então, eles trouxeram isso aqui porque lá no texto, quando Bezerra estava explicando, né, Bezerra falou mais ou menos um pouquinho de cada um. E aí a referência foi esse nesse livro. Vai explicar um pouquinho melhor. Então, seriam 4 modalidades de conduta. A sexualidade. Nessa circunstância, o indivíduo possui a estrutura anátomo-fisiológica saudável, sem nenhuma disfunção, mas a sua estrutura psicológica faz com que ele não experimente a presença ostensiva da libido. Esse indivíduo, normalmente, atravessa toda a existência sem buscar nenhuma parceria afetivo-sexual, aplicando suas energias em outros campos de atividade. O segundo, heterossexualidade. Nessa experiência, o indivíduo realiza um aprendizado sexual relacionado à perpetuação da vida biológica. É a orientação sexual que podemos denominar de convencional, porque é adotada pela maioria dos seres humanos. Terceiro, homossexualidade. Nesse contexto, o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo. No que diz respeito à escolha de parceiros afetivos e sexuais, ele apresenta estrutura anatomofisiológica que não corresponde ao seu perfil psicológico. E o quarto, bissexualidade. Na bissexualidade, encontraremos um indivíduo que apresenta interesse em se relacionar ora com o sexo oposto, ora com o mesmo sexo, o que não significa que ele possui os dois sexos biológicos. Quando o indivíduo, de fato, possui os dois sexos biológicos, a ciência denomina esse quadro de intersexualidade ou hermafroditismo, que corresponde a uma anomalia biológica amplamente estudada pela medicina. Para que a vida seja plenamente saudável, a consciência deve elaborar um comportamento que proporcione uma perfeita sintonia entre o sexo no qual reencarnamos e a nossa manifestação psíquica. Significa que, se renascemos na condição masculina, a nossa expressão psicológica deve ser masculina. E se nos encontramos na polaridade feminina, é porque o nosso psiquismo precisava experimentar a dinâmica emocional feminina. A divindade nos coloca no contexto de que necessitamos para superar as nossas dificuldades, o que nos faz concluir que a orientação heterossexual é aquela que contempla as 2 modalidades de expressão sexual projetadas pela evolução. Então vamos dar uma paradinha aqui para os nossos comentários, né? E as dúvidas. O que vocês viram aí, o que vocês acharam? Vamos falar esse capítulo de Ulisses, mas é o próximo capítulo também. Vamos lá, comentem. Uma aula, né? Esse capítulo, né? Caramba! E aí a gente entende, né, que o Espiritismo, né, ele prega o amor, o respeito a todos, né, independente da orientação sexual, que no meu entendimento, né, a orientação sexual ela é uma condição da alma. A gente traz a orientação sexual de experiências de encarnações anteriores, né? Hoje a gente é heterossexual, amanhã a gente vai ser. Não, não é nem isso, na verdade. A gente hoje nós trazemos orientação sexual. Não sei se eu estou falando bobagem, né? Hoje nós somos.
eu sou do sexo feminino, na próxima vida do sexo masculino, tudo vai depender da necessidade, né? Da prova que eu preciso passar, da experiência que eu preciso passar, né? Portanto, assim, o homossexualismo, por exemplo, não é necessariamente uma prova, né? Ou, como muita gente fala, né? Vício, uma doença. O espiritismo não trata o homossexualismo dessa forma, né? Porque isso não é visto dessa maneira, né? Porque o que importa é a conduta moral, a nossa conduta moral, o que que a gente faz de bem ao próximo, né? Porque todas as relações que a gente venha a viver, elas devem ser pautadas pelo amor, pelo respeito, né? Pela fraternidade. Isso seja numa relação amorosa, na relação com a nossa família, com quem quer que seja, né? Sejam as relações heterossexuais ou homossexuais, né? Então, é isso que eu acho fantástico no Espiritismo, porque não existe absolutamente nenhuma relação de preconceito com isso, porque as religiões, algumas, né, religiões, elas criam um impasse em relação a isso. E, as pessoas, e isso é muita falta de caridade, porque há uma discriminação e pessoas que querem, por exemplo, seguir determinada religião deixam de seguir, se sentem mal, se sentem em pecado por conta de uma condição, de uma orientação sexual da qual elas não têm, elas não conseguem uma explicação, né, para aquilo. E aí fica aquela coisa, você tem uma doença, você está com um demônio. Poxa, né? Quando na realidade a explicação é tão simples, né? Então falta ali uma caridade muito nesse sentido. O Espiritismo ele tem essa visão mais plena, né? Dessa questão, deixando toda essa parte assim, isso não é importante. Porque você vai ter não é importante se você é heterossexual, se você é homossexual. O que é importante é a sua conduta, é se você segue os preceitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, se você faz o bem ao próximo, se você consegue, né, levar a sua vida, pautar a sua vida de uma forma dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Isso é que é importante, né? Porque o Espiritismo ele prega o amor e o respeito a todos, né? Indiscriminadamente. E isso eu acho muito importante. Orientação sexual, ela faz parte. Isso é importante que quando a gente estuda o Espiritismo, é uma coisa é tipo cair uma ficha, né? Que nós estamos aqui hoje numa condição e daqui a algumas encarnações em outra condição. A gente não se lembra hoje do que fomos. Você acha que a gente foi, eu, por exemplo, eu acho que eu fui mulher desde a minha criação? Eu não posso dizer que fui, né? Nem não sei, né? E nem preciso saber, porque isso não é útil para mim nessa encarnação atual. Mas um dia eu vou saber, né? Então, para que tudo isso, né? Para que nós somos muito atrasados, né? Ainda, né? Somos muito atrasados, mas estamos lá no caminho da nossa evolução e o Espiritismo trouxe tanta coisa boa para que a gente evolua, né? Então, a gente está aqui estudando justamente para que a gente melhore um pouquinho, né? Isso aí, Sandra Pereira levantou a mão, fala. Esses comentários, né, sobre o- sobre essa questão, né, da orientação sexual, eles nos mostram, né, claramente que nós estamos, né, naquele limiar do tempo
de transformação. E dá para sentir que tem que espíritos com muitas dificuldades nas áreas mais sensíveis da experiência evolutiva estão no momento reencarnados. E é flagrante, né, essa orientação, como o capítulo coloca, né, de que é, assim, tudo indica que é para ter mais experiências sexuais, com variados parceiros, satisfazer todas as fantasias. Então, assim, isso está muito evidente na nossa sociedade. E, no entanto, né, o Espiritismo tem uma linha muito mais centrada, né, e que não mudou nos anos 30, não mudou agora, né, 2025, que é essa, né, de você tentar se adequar ao papel esperado para essa encarnação, né? Então, assim, se eu encarno e todas as aparências da minha vida, a construção da minha vida, estão indicando uma certa direção, se intimamente eu não estou de acordo com essas inclinações, com essas possibilidades, né? É, se eu internamente tenho estou no sentido contrário à aparência do corpo, ao papel esperado e tudo isso, que eu me abstenha, que eu enfrente, né, a dificuldade da falta do relacionamento, numa busca de reequilíbrio desta área. Então, assim, é, os comentários, para mim, são muito claros nesse sentido, né? Então, contrapondo tudo o que se diz, né? Tudo que se faz, qualquer psicologia, qualquer, né, coisa atual, né? O Espiritismo continua indicando que, né, a abstinência, no caso de você não combinar com o fator esperado para essa encarnação, que você se abstém. Então, a gente precisa, né, ter toda a tolerância evidente, todo o amor, todo o respeito com todos, né, nas suas possibilidades, e o respeito pela direção que eles resolveram, né, para as suas vidas, mas o espírita não pode, né, tirar o foco disso, que o saudável seria a abstinência, né? E que o excesso, de qualquer maneira, né, seja mesmo heterossexual, né, que o excesso na prática do sexo, de todas as manifestações possíveis, vamos pensar em todas as formas e possibilidades, qualquer excesso não traz bem para o espírito. Então, foi isso que eu entendi, né, do que foi dito até agora. Eu vou trazer Eu só um também queria comentário falar uma antes da coisa. Mônica e da Denise falar, só um minutinho, porque eu vou trazer só uma lembrança, até a Denise não estava, para a gente lembrar aqui que eu já trouxe da questão 202 do Livro dos Espíritos, que vai trazer informação, que aí ele pergunta lá se o espírito prefere encarnar como homem ou como mulher, e aí a resposta dos espíritos é que pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, o que que é o sexo, para escolher qual é o sexo que vai ser na sua vida? Ele coloca aqui uma nota de Kardec. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres, porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Ou seja, o que vem como sexo é uma prova para gente. Aí o que nós comentamos lá nessa época, logo que trouxe esse primeiro assunto, no início do livro, é. Eu vou dar conta dessa prova? Ah, não vou dar conta. Eu dou conta, não dou conta. Quer dizer, a pessoa não deu conta, aconteceu isso muito forte, e aí a Merecena fala, como a Sandra acabou de reforçar. Então, entra na abstinência e procura canalizar essa energia sexual para outra coisa. O que muita gente não acha certo, porque, não, tem que, né, aproveitar, tem que isso, aquilo. A pessoa que tiver com uma orientação espiritual, né, vamos dizer, no caso, os espíritos que têm mais contato com todos esses conhecimentos,
a pessoa vai poder entender que isso é ali, para ela, está sendo o quê? Que vira uma prova, porque, na verdade, né, como se fosse uma rebeldia, vamos dizer, no espírito ele está, não estou querendo aceitar isso na minha vida. Vão ser esses problemas psicológicos que o Bezerra falou. Milhares de pessoas sofrem esse conflito. Só que a maioria que não tem nenhuma orientação descamba para tudo, né, todos os erros, daí às vezes nem levam ao relacionamento. Como eu falo, interessa o relacionamento afetivo, a sua conduta. Mais para frente agora nós vamos ver que vão falar, olha, se é um relacionamento que tem amor, tem carinho, então, se você está conseguindo. Agora, tá muito bem com relacionamento homossexual, mas esta prova que você veio para essa existência, você não passou, porque você precisava agir como aquele sexo. Por quê? Porque você vai ter as oportunidades, as experiências daquele sexo. Então, se você não passar, é que até a continuação da resposta dos espíritos era, se a pessoa encarna sempre como homem, só vai ter experiência de o sexo masculino, e não é isso que nós podemos, para a nossa evolução, nós temos que ter as duas experiências, tanto a maternidade de um lado, quanto a força e a proteção do outro, que nós vamos ver alguma coisinha mais na frente aí. Vamos continuar. Fala a Denise, que levantou a mão, depois a Mônica. Vai, Denise. Isso, eu acho que o espiritismo coloca para a sociedade o respeito para as opções, entendeu? E isso a Sandra já tinha falado, mas acho que principalmente esse respeito, porque na verdade a gente não tem como, todo mundo não tem livre-arbítrio, né? A opção é deles, né? E se eles querem isso, o mínimo que se pode fazer é respeitar. E aí, o que que você se preocupa? Porque, por exemplo, eu tenho três sobrinhos homossexuais, tanto moças como rapazes, tá? O que que é? É porque a sociedade ainda tem preconceito, e muito, né? Então eles vão sofrer preconceito com isso, tá? E aí quando a gente vê que a espiritualidade respeita e pede para que se respeite isso, né? Que a orientação que se tem é o respeito. Eu acho que a gente já tem que aplaudir isso, porque as outras são muita condenação, sabe? É a condenação do pecado, é a condenação da libertinagem, entendeu? Que de repente nem é isso, né? Nem é isso. É como a Sandra colocou muito bem, se não pode, deveria ser abstinência, mas não pode. Então vamos respeitar a opção dessas pessoas, que a gente não tem o direito de condenar ninguém, de ninguém, sabe? Principalmente nesse aspecto. E quanto a você ter um espírito, seu espírito ser uma vez homem, outra vez mulher, e eu não sei se tem a opção também de ser homossexual, ou sei lá, Não, entendeu? isso não é opção. A opção é Eu você vai também. encarnar cada um, Pois como a gente já é. estudou, e você Você, vem naquele sexo para poder ter todo aquilo daquele sexo, as experiências dele. Aí a pessoa, o resto é a opção do, aí já é o espírito, pois não é o é. espírito que tá, não veio para isso. Não, mas tem as opções são homem e mulher. Fora disso, a gente só pode respeitar. Porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Só isso. Exatamente. Mônica, fala aí. Você que está sem levantar a mão, mas eu sei que você quer falar. Pode falar, Mônica. Eu não estou achando aqui a mãozinha para levantar. Claro. Eu acho interessante, né? Fiquei pensando, porque a gente sabe que a humanidade está em constante evolução, né? E antigamente não se falava sobre essas coisas e as coisas eram muito escondidas, né? Então, hoje, se a sociedade está melhor do que há 200 anos atrás devia ser tudo escondido, né? As pessoas não podiam se mostrar. Hoje nós estamos vivendo um processo de que tudo a pessoa coloca na internet, todo mundo fica sabendo, todo mundo quer ser diferente para chamar atenção, ou porque é carente, a gente não sabe, né? E nós ainda julgamos muito. Eu acho que é uma prova, é um exercício de não julgar, de não condenar, de não ter preconceito. Que essa juventude, que eles se dizem mais fluidos, né? Que tem muitos adolescentes e jovens que são fluidos, ficam com qualquer um, fica com uma menina ou fica com um menino, né? São como eles não se chamam de bissexuais, né? Hoje em dia eles se chamam, deram outro nome, são fluidos, né? Mas eu acho que eles têm uma vantagem que é não ter o preconceito,
né? Então a gente não sabe da evolução de cada um, o que cada um realmente está aprendendo, né? Eu sei que para mim eu estou aprendendo a não ter preconceito, porque a gente ainda carrega isso, né, na nossa alma, e sei lá o que a gente já viveu, que experiências a gente já viveu, e a gente tem esse péssimo hábito de criticar, de condenar, não é? De julgar e condenar, é isso. Exatamente, nós estamos aí, estamos com essa prova. Vou continuar com o texto, depois a gente vai ter mais colocações sobre esse assunto, depois a gente continua. Bom. Aí ele acabou de. Tava pensando lá que. Peraí, deixa eu terminar ver aqui o que que ele terminou. Aí deu uma pausa, e aí o menino ficou pensando, né? Fazendo sua reflexão. Vamos. E o Miranda vai falar uma coisa que eu deixei aqui, eu ia até cortar, mas falei, deixa de. Para complementar o texto, já que tem um texto pequeno, que ele estava todo admirado. Por quê, o Miranda? Constatando o que me parecia um paradoxo, que ele está sempre, aí que está a história, né, que a gente fala que está julgando, ele está sempre assim, mais surpreendido, porque é uma. A emereciana se manifesta como se fosse o que ele chama de preta velha, né? É ela falando. Então, assim, ele fala que uns conceitos tão profundos que emergiu de uma forma tosca sem a exigente correção da linguista. Ou seja, devia estar falando misifi, daquele jeito que eles falam, né? Porque sempre lá ele comentou que estava falando sempre nesse tipo de língua afro, né? Que ele botou lá matrizes africanas. E aí ele fica ali sentindo admiração e meio com paradoxo, né? Aí o amigo espiritual que estava do lado dele, acompanhando, percebeu a perplexidade e acercou-se mais e falou para ele: recorde o irmão que o delicado embrião vegetal rompe a casca grosseira que guarda a semente, ganhando força ao sabor do tempo e da sua fatalidade vegetal, como uma débil raiz que o tempo fende, que com o tempo fende uma rocha. Então aí deu um cala-boca, nem ficou quieto. Aí continuou a Emereciana falando, né? Deu uma meia parada, ela continua. Pelo menos nas três últimas reencarnações, você, Alice, viveu experiências femininas, utilizando-se de corpos desse gênero. Na antepenúltima, enrendou-se numa trama que a paixão insensata fez enlouquecer. Logo depois, recomeçou para liberar-se das consequências danosas que lhe permaneciam como insegurança e necessidade, vindo a fracassar de forma rude. Então, lá de novo, voltou na penúltima, né, que foi a antepenúltima, agora é a penúltima, e voltou e fracassou. Não há muito, ou seja, na última, utilizou de toda a força que a atração física lhe emprestava para usufruir e malsinar vidas que hoje se lhe enroscam, perturbando-lhe a marcha. Os efeitos emocionais lhe dilaceraram as fibras sensíveis da aparelhagem espiritual, que modelaram um corpo presídio, no qual a forma sofre o tormento da essência e vice-versa. Então, aí, com tudo que aconteceu, aí foi feito que ele agora vai ter, porque a gente vai ver que você forma, vai ter que, vamos dizer, reparar o erro, e aí modelou um corpo presídio, ou seja, agora não adianta, você tá, espírito feminino não tem jeito, a forma agora sofre o tormento da essência, que a essência é feminina, né? E vice-versa. Nas três oportunidades, a misericórdia divina lhe concedeu a escolha livre do corpo, ou seja, ele teve a oportunidade de participar da escolha das provas, né? Do corpo, na verdade. Oportunidade redentora, que foi usado para alisar e fruir, de esforçar-se e triunfar com grandes envolvimentos negativos. Foi dando a chance, foi dando a chance. Agora, o mesmo amor, o amor, né, de Deus, o amor divino, lhe propõe a redenção pelo reequilíbrio, provação, a fim de que não tombe na expiação mutiladora ou alienante, caso teime perseverar na usança mórbida, delinquente, da organização que lhe é veículo para o progresso e não para futuro encarceramento, conforme o seu livre-arbítrio eleja o caminho a percorrer. Então, o que está falando? Que você agora está na aprovação, para não tombar o que deve ser pior,
que Jesus falava, né? Vai, não peque mais, porque aconteça coisa pior. Porque se ele passar nesta prova, muito bem, se não, vai tombar numa expiação mutiladora ou alienante, ou seja, o corpo um problema qualquer, né? Um distúrbio qualquer. Ou uma pessoa desequilibrada mentalmente, emocionalmente, seja o que fosse, bem alienante, caso teime em perseverar essa desculpa, usança mórbida, delinquente. Então, para ele não ficar no futuro encarceramento, conforme o livre-arbítrio que ele está elegendo agora, é o livre-arbítrio dele. Como é normal, infelizmente, aqueles que lhe padeceram a arrogância e a insensibilidade retornaram ao seu convívio físico ou psíquico, ou seja, tem o pessoal que está reencarnado com ele, e também tem os que estão desencarnados junto dele, né? Tanto quanto os que lhe foram corrompidos e lhe propuseram degradação, agora renteiam agora ao seu lado. Então, o pessoal que participou de tudo que ele fez, nós vamos ver mais ou menos agora. Então ela tá falando, infelizmente isso acontece, não adianta, né? O tio pervertido é-lhe companhia antiga, do mesmo grupo de perversão, que não teve resistências morais para vencer os impulsos físicos que provinham dos refólogos do ser viciado e soube identificar, embora sem compreender, a antiga companheira de alucinação. Então, Lício foi mulher do tio, no caso, na outra encarnação, e aí participar de vários grupos de perversão, e no caso, ele, né, aquela história da atração, né, o magnetismo não soube identificar, deveria ter se segurado, né? Mas aí está no refúgio do ser viciado. Então não conseguiu, não teve resistência morais para vencer os impulsos físicos. Todavia, no seu desvario, ele esteve inspirado por adversário de ambos, domiciliado em nossa esfera de ação. Então, aí o que ela falou? Que os espíritos lá, os desencarnados, estavam ali inspirando os dois, adversários dos dois, de Lício e do tio, que estão ali desencarnados, fala em nossa esfera de ação, eles estavam ali aguardando ensejo para vingar-se, na condição de um especial de esposo traído e vilipendiado pelos dois. Então, o cara, os dois traíram um homem, né, que é esse esposo traído, e na história vai aparecer, acho que eles fogem, né? Me lembro, alguma coisa assim. E aí, o que que acontece? Ele agora tá ali, obsediando os dois, lógico, querendo que todos os dois não vai acontecer, porque já estão armando várias para eles, vão aparecer depois nos casos. E aí, ele está vilipendiado pelos dois, no caso, foi vilipendiado pelos dois, agora está querendo se vingar. Assim, consideremos que, além da consciência autopunindo-se, a prolício, né, por meio de conflitos e da inquietação permanente, soma-se a presença odiosa do vingador e de outros que se creem prejudicados e planejam reparação a alto preço. Esta situação, todavia, existe porque os vínculos com o bem ou o mal permanecem conforme a força dos atos praticados até que novas ações rompam a geratriz deles, por eliminação do seu efeito, fortalecendo as correntes do dever que permanecerão para sempre. O jovem estava comovido. A força da lógica, na explanação apresentada e a evocação feita pelos quadros relatados, elucidavam Lício a respeito dos sonhos que o assaltavam desde criança, quando cenas que agora se explicavam aturdiam-no, levando-o a estados de paroxismo, nos quais despertava, banhado por álgido suor e sempre aos gritos, sendo recolhido pelos pais que o assistiam, solícitos, até que passasse a crise alucinatória. Então, a miúde, se repetiram esses fatos que ele temia adormecer, já na adolescência, especialmente quando o tio o iniciou no desvio da ação sexual. Via-se perseguido por seres hediondos e animalescos, ou em bacanais em que, elegido como prostituta dominante, era exposto ao servilismo abjeto dos promíscuos e dissolutos convivas presentes. O horror dominava-o, ameaçando enlouquecê-lo, tal a continuidade do acontecimento.
Então, ele tinha os sonhos, os pesadelos, que tinha tudo a ver com essa história do passado, só que ele também, por estar ligado com isso tudo aí, ele ia, né? Daquele, por exemplo, a gente vai ver na frente, que ele ia e era levado para aqueles locais, como nós já vimos, que a pessoa dorme e é levado para o local que tem a sintonia. E aí a Meliciana vai é, que confirmar. O que se pensa sempre responde pelo clima emocional em que se vive. Então, o que a gente pensa, nós vamos trazer aquela psicosfera. Sempre responde pelo clima que se vive. A ação do passado, automaticamente, leva o indivíduo aos lugares que lhe agradavam viver. Além do mais, os comensais costumeiros igualmente se encarregam de reconduzir aos mesmos lugares aqueles que se lhes vinculam. Mede-se, pois, a psicosfera de alguém pela incidência frequente do seu pensamento no que elege. Então, é aquele lance que a gente fala, antes de dormir, fazer oração, pedir para estar sendo amparado pelos nossos protetores, nossos mentores, anjos da guarda, porque se a gente também tiver alguma coisa guardada lá no refolho, do que a gente fala do ser aqui, a gente acaba, às vezes, tendo um pesadelo ou acaba indo para algum lugar que a gente não gostaria, né? Então, aqui fala, a ação do passado também leva que eles estão esperando do outro lado, né? E aí, se você tem aquilo, já uma queda para aquilo, eles te levam, você não estava junto? Então vamos lá. Lício ignorava que era conduzido em espírito, então ele está explicando, aos sítios de devassidão, em regiões próprias do planeta, onde homens e desencarnados dão curso, quer dizer, encarnados e desencarnados, dão curso às suas aptidões e aos seus interesses, em conúbios danosos e frequentes. Nós já vimos isso várias vezes, vários livros falaram, vários capítulos, que a pessoa está aí, quando ela vai de noite, é conduzida em espírito para locais, lógico que são regiões, né? Não é um lugar fechado, é uma região onde está todo mundo com a mesma sintonia, com a mesma vibração, em regiões próprias do planeta, porque são, né, dimensões que existem dentro do nosso planeta aqui, às vezes na crosta, às vezes para baixo da crosta, a gente já sabe que tem em todos os lugares. A dimensão espiritual ela não está só lá, é lá no alto, né, nem no baixo, está em qualquer lugar. Ao nosso redor tem uma dimensão espiritual também, que eles estão convivendo conosco o tempo todo. Então aí ele agora, ele ignorava isso, né? A galera que está contando. Os homens, em parcial desdobramento pelo sono, e os desencarnados, em fenômeno de vampirismo, como de imantação demorada, com aqueles que exploram fluídica e psiquicamente, são levados a patologias de difícil diagnose médica e mais complicada terapêutica e libertadora. Então, sempre nesse caso, vai ao médico e não acha, tem, não consigo dormir, coisa e tal, levam vários sintomas e não vai achar porque estão ali no fenômeno. Então, os desencarnados, fenômeno de vampirismo, imantado com eles, explorando fluídica e psiquicamente as pessoas e levando a patologia que a gente conhece, né? Que vai vários tipos de patologia, casos psiquiátricos e tudo. É a reencarnação a única chave segura para equacionar quase todos os problemas que afligem o ser humano. Simbólica escada de Jacó para conceder-lhe os altiplanos felizes da vida. Revelando mais uma vez sabedoria e prudência, a mentora evitara minudenciar acontecimentos pretéritos, que poderiam ser considerados pelo consulente, sem estrutura de compreensão espírita, como exageros de imaginação, ou que lhe produziriam impacto prejudicial, gerador de depressão, como desânimo. Ou seja, ela não contou tudo que ela estava vendo. Lógico, né? Que o menino não ia entender nada. Muita coisa, por isso que ela falou, ela evitou minúcias, né? Dito o necessário, abriu espaço para futuros esclarecimentos, tendo deixado transparecer nos comentários finais a conveniente, porém rigorosa terapia a que se deveria submeter. Ou seja, ela falou, tem que ter abstinência, né? Nos comentários finais. E aí o Miranda vai falar: intrigava-me, no entanto, como fora possível penetrar com tal segurança nos meandros complexos daquela vida, elucidando com facilidade e clareza as causas geradoras da questão. Então eu fico impressionado. Como é que ela, só naquele momento que ela fez aquela reflexão ali, ela abriu, conseguiu enxergar tudo que aconteceu com o garoto desde criança, né? Doutor Bezerra, percebendo minhas interrogações, acudiu-me com presteza. Cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo. Todas as suas trajetórias, desde as mais recuadas, nele se encontram gravadas, podendo ser penetradas
quando as circunstâncias o permitem e por quem esteja habilitado a fazê-lo. Assim como existem centros de computação que reúnem em nossa zona de ação, ou seja, está lá no plano espiritual, as informações sobre todos em departamentos especiais, em cada ser se encontram os registros de suas ações, do seu processo de evolução. A gente sabe que fica gravado no perispírito, né? A aparente dificuldade de lê-los é dependente dos recursos de penetração de quem se candidata à operação. Nossa irmã, entretanto, habilitada pelos diversos anos de adestramento e em face de suas conquistas morais, dispõe de claridade e percepção psíquica para o trabalho, com relativa facilidade. O homem é, desse modo, o espelho que lhe reflete a história, somente visível para quem dispõe de ótica especial e profunda. E aí o Miranda vai fazer uma pergunta interessante que eu também estava pensando na mesma pergunta. E os erros, quando corrigidos, não ficam eliminados do histórico das vidas? Ou seja, vão conseguir ver sempre? E o que que a gente consertou, né? Que reparou, né? Aí o Bezerra responde: eliminados, não. Corrigidos, pois que o erro pode ser considerado como uma ação de resultados perturbadores e não um mal. Então é importante essa diferença de consideração, porque, olha só, o erro que seria o quê? A causa vai causar o quê? Um efeito. Então ele é uma ação que resultou, né, fez resultados perturbadores. Não é um mal. A pessoa não vai fazer mal. Ela errou e agora teria a consequência, né? Causa e efeito, e aí o que acontece? Com essa história de ser um mal, um pecado, a deturpada visão teológica dá uma perenidade, né? Ah, isso é um pecado que aí que sequer a punição eterna consegue eliminar, que é algumas visões religiosas que falam, é um pecado e aí vai para onde? Não tem punição eterna, vai para o inferno, que é a classificação que eles utilizam de nome. E aí o Miranda vai falar, não, o Bezerra vai continuar falando. Tomemos o exemplo do computador. Qualquer dado que seja enviado à memória, ali fica gravado, mesmo que outras informações adicionais sejam remetidas, anulando-lhe a validade. Corrige-se a anotação sem que se elimine o dado inicial, que deve permanecer para futuros confrontos e aclaramentos que se façam necessários. Do mesmo modo, no atual estágio de evolução do homem, o perispírito é o computador, muito mais sofisticado do que se imagina, guardando-lhe toda a história evolutiva até que se alterem os mecanismos e processos de captação em faixas mais elevadas da vida. Então, para poder dar um básico aqui, para dar uma limpada na nossa história, só o espírito lá quase da primeira ordem, para a pessoa na faixa mais elevada, aquela história, né, do início da evolução vai ficar apagada, porque tem que se alterar o mecanismo de processo de captação. E nós estamos aí ainda muito longe, né, dessa faixa mais elevada. E aí o Miranda fala que ele concordou de boa mente com a elucidação, perfeitamente lógica. Hoje nós paramos aqui, porque a parte 2 vai ser semana que vem, que eles fizeram só a primeira parte. Vamos para as referências. Quando Bezerra fala, cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo. Todas as suas trajetórias, desde as mais recuadas, nele se encontram gravadas. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel vai falar, no capítulo 26, A Margem do Sexo, vai confirmar essa informação aí. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Lembrar aqui, né? Que está todo mundo no mesmo barco, por enquanto. Livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana Divaldo. No capítulo lá no item Compromissos Ético-Morais em relação à conduta sexual. Quando se apresentam, Joana vai falar, quando se apresentam conflitos entre a polaridade física e a psicológica, facultando a atividade homossexual, cabe aos indivíduos a vivência da ética moral, deixando-se inspirar pelo amor real e sublimando os sentimentos. O afeto e o respeito devem constituir recursos valiosos para a parceria, evitando-se a promiscuidade, o comportamento exótico e provocador que caracteriza transtorno da emoção,
agressividade contra a sociedade, que, afinal, não é responsável pelos conflitos de cada cidadão. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, ou seja, ele vai progredir viajando de uma para outra, é assim que ele progride mais rápido, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, ou seja, essas marcas não é para ficar marcando, agora vai te punir, porque você, né, que nós falamos, sem esse lance de você, por necessidade de progresso, está sublinhado aí. Então, não seria esse caráter punitivo, como pretendem alguns estudiosos, que tem gente que fala isso, ou também por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas, que nós já falamos aqui. Então, se você for um espírito na forma, vamos dizer, masculina, né, na polaridade masculina, que maltratou muitas mulheres, achando que mulher para isso, aqui, depois volta na forma feminina para a necessidade de retificação de erros anteriormente praticados. Porque, na verdade, quando sentir alguma, né, aquilo que passou, que fez, vai ver que não é bom sentir aquilo na pele. E aí a pessoa grava aquilo no espírito e aí não volta a, vamos dizer, fazer mesmo, cometer o mesmo erro, né? Porque vivenciando essa experiência, ela vai aprender, né? Que tem espírito que só aprende assim, gente. A gente sabe disso. Já foi falado aqui. Outros não, outros aprendem com conhecimento, com amor, por aí. Mas uns só vai quando o carro tem aquela história do amor, se não aprende não vai pelo amor, vai pela dor. Tem muitos que tem que passar pela dor mesmo, senão não aprende. O fato de alguém amar outro do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais no processo da evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. Então, tem que ter o amor, o respeito, né? Como nós falamos já até nos comentários. No livro Sexo e Consciência, que eu já citei também, organizado por Luiz Fernando Lopes que o Divaldo, no capítulo 7, homossexualidade, tem as polaridades sexuais e reencarnação. Algumas coisas em relação a isso nesse capítulo. As leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. Desta forma, poderemos reencarnar diversas vezes em um só sexo, para depois fazermos um longo percurso no sexo oposto, ou reencarnar alternadamente entre um e outro sexo. A tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. Então, é para todos. A nossa evolução precisa disso, de desenvolver qualidade psíquica da polaridade feminina e qualidade da polaridade masculina. Então, por isso que a gente sabe que nós vamos ter que passar por essas, como os espíritos não têm sexo, vamos estar nessas polaridades. Essas qualidades psíquicas predominantes em uma e outra polaridade podem ser divididas em duas. Tem até mais, tá? Mas eu não anotei não, porque isso aqui estava no livro, mas eles citaram algumas outras por conta de, para complementando, na verdade, né? Então, primeiro, uma polaridade, uma qualidade psíquica. A energia é a capacidade de enfrentamentos, a ousadia, a liderança e o destemor. Esta é uma característica predominantemente masculina. E colocaram também lá nos comentários lá da live a proteção, né, do papel masculino que está sempre protegendo, sendo mais forte e tudo. E a outra seria o amor. A capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade. Também, como acrescentaram lá, a maternidade. Essa é uma característica predominantemente feminina. Ambas as polaridades, quando plenamente desenvolvidas, levam à conquista da sabedoria. Então, nós sabemos que o amor e a sabedoria são as duas asas, né? Para você evoluir. Frequentemente, o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. Frequentemente. Quem sabe que às vezes vai várias encarnações sexo feminino, depois troca. Aí dessas trocas que às vezes dá algum problema. Mas só quando não tem nenhum. Se você não tem nenhuma marca, nenhuma chaga daquela área. Se não tiver, a pessoa leva vai bem, tranquila, como falou, em harmonia.
E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. Nesse contexto, a homossexualidade é um fenômeno provocado por diversos fatores. Um desses, algo preponderante, é quando, em uma encarnação anterior, o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocionalmente equilibrada. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade do retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual, que foi o que eu acabei de falar. Se a pessoa abusou, maltratou, ela impõe, aí está colocando, impõe a necessidade, aí você vai querendo ou não querendo, vai ter que vir, vai ter que aprender a respeitar a outra, né? Portanto, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual. A proposta da doutrina espírita, que até já foi falado alguma coisa no nosso comentário. O espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros, uma vez que não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser no rumo da felicidade, pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar. Cada um segundo suas obras, seu livre-arbítrio, isso aí a gente já sabe. Semeou, vai colher, por aí vai, várias causas e efeitos. As leis todas, de leis divinas, estão todas aí para falar. O que você quiser fazer, você faz, arca com a consequência. E aí cada um responde pelo comportamento que decide adotar. E para terminar, aqui tem no livro Sexo e Destino, Chico Xavier com André Luiz, no caso é o André Luiz que está falando, o sexo é legado sublime e o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. É a mesma coisa ali do plantou, semeou, vai ter que colher. Então, pronto, agora vamos para os comentários finais, temos 15 minutos aí, vamos lá. Esses comentários que você fez só foi um reforço de tudo aquilo que a gente fez nos comentários também, né? Tudo que você escreveu. Então Vocês ficou, falaram, eu lembrei que ia ter tudo isso, mas eu fiquei na minha porque eu falei, vou ficou reforçar. bem mais claro e muito ilustrativo para a gente, né? Muito legal. Obrigada, Su, obrigada mesmo. É interessante, né, que você leu aí, a gente sabe que o espiritismo não condena, né? Mas nós, seres humanos, ainda condenamos. Estamos tentando aprender a não olhar com aquele olhar crítico, né? Não julgar nem condenar. Mas é o que a gente está, que justamente você Muitas está vezes é dizendo. muito difícil, mas é muito difícil, né? O ser Exatamente. humano condena, a gente de vez em quando nem fala, mas só o olho da gente Não, já diz tudo que a gente primeiro, está condenando, às vezes né? nem condena, já está julgando, e a gente às vezes está só. Grande, é. E o que a gente não pode, não tem Mas esse a gente, direito. quem somos nós? Que aí nós já estamos com esses. A gente já passou por Exatamente. isso tudo que a gente vê nesses livros todos. Com certeza, nesses milênios que a gente tem. Temos essas experiências todas. E por isso, muitas vezes, a gente vai no reflexo, né? Olha ali, ih, caramba, mas no fundo, no fundo, você já fez. Então, assim, é aquele lance que eles falam do espelho, né? Que a gente olha no defeito do outro, mas é aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, é um vício muito grande da gente estar julgando. É o primeiro. Aí depois a gente condena. Primeiro julga, aí daqui a pouco a gente já está botando condenação. Ih, vai acontecer isso, aquilo. Mas acho que é muito importante a gente ver aqui essa história, que eu acho que assim fica muito repetido lá, e nós já vamos ter que falar isso na próxima semana, infelizmente, porque o capítulo está dividido e vamos acabar repetindo alguns conceitos. É a história a gente lembrar que nós precisamos dessa evolução para passar de uma polaridade para outra. Então, assim, e aí o espírito não tem sexo. Então, daí a gente olha com outro olhar. Não tem cor. Aí fica, às vezes, uns preconceitos. Nós já fomos todas as cores. Nós estamos nessa agora porque a cor que a gente tiver, estamos nessa agora porque é para a gente passar por essas provas. Agora,
tem que prestar atenção sempre em tudo. Então, uma coisa que eu escuto muito nas palestras é que eu falo, eu não gosto vamos dizer, de qualquer coisa da política, do tipo de religião, daquilo, fica condenando aquela, ou falando mal daquela pessoa. Mas aí o que é que acontece? Eu tenho que falar isso muitas vezes, ela, na próxima reencarnação você vai nascer lá. Então, se você não gosta, tá bom, vai para lá de cá, passa para outra, você vê que é bom. Nós não podemos ficar vendo divisões, parar com esse negócio de divisão, porque o objetivo é a fraternidade universal. Então, se Mas o ser humano não faz isso, não, Su. O ser humano quer julgar, o ser humano quer condenar, ele quer como é que eu posso dizer? Sabe assim, ficar comparando uma coisa com a outra, esse é o certo, esse é errado. Quem somos nós para dizer isso? mas a A gente gente aqui está está muito com essa errado. consciência. Mas a maioria que não estuda, né? Pelo A gente amor está com a consciência, mas como a gente escorrega, Su? Não, Quantas vezes a gente mas tá escorrega? sabendo que tá errado. Então, a Pois gente pelo é, menos entende, né? graças a Deus, a gente Entendeu? A gente está entende. tentando. Nessa fase que nós estamos agora, que nesses estudos todos, nós temos a consciência, algumas vezes não, mas a gente tem a consciência que não é para agir dessa maneira, para a gente Pois olhar e é. tentar, né? E a Mas gente, acontece. eu agradeço ao Espiritismo, porque Exatamente. antes disso eu não tinha a menor noção dessas coisas, ô Su, Exatamente. sabe? E olha, eu era católica, apostólica, romana, dizimista, praticante, ia à missa, sabe? Tudo bem, eu praticava as caridades, mas tinha coisa que você faz que é inerente, entendeu? Você vai fazendo, vai fazendo, Porque e não você nem aprende. percebe. Esse lance do espiritismo, a diferença que eu sinto muito em relação aos estudos que eu estou sempre olhando aí, né? A gente faz parte de outros estudos, não entende as leis divinas. Então, quem estuda aquelas leis todas, a pessoa vai começar a abrir a mente, não só entender reencarnação e saber que tem essa parte da lei né, do quase da justiça divina, por isso tudo. Não, as leis. Então, quando você entendendo, começa a ver as leis de Deus que estão ali, né, expostas na segunda parte do livro dos Espíritos. Você começa a ampliar seu conhecimento. E também, dá todas a base, a crença que fala, vamos ter uma unidade de crença, né? No livro A Gênesis fala isso. Não é uma religião, é que todos vão entender e compreender que existe Deus, que existe que a alma é imortal, que ninguém morre, que só morre o corpo, que existe a reencarnação, que a pessoa vai ter a justiça divina. E o que que você está fazendo aqui? Você já está já enviando para a próxima, porque você tem que plantar, E semear agora. principalmente, Su, eu acho que como a reencarnação justifica sofrimento, justifica felicidade, justifica N coisas que você não tem como justificar em outra religião. Sabe que você fala assim, por quê? O porquê disso, né? E a reencarnação justifica para você, né? É uma resposta para muitas coisas que você não tem em outras religiões. É o Não caso tem. desse capítulo com esse menino que tá, não só ele, né, que todo o livro vai falar sempre para mostrar que o que está acontecendo agora é resultado do anterior. Então, desse menino que passando por isso tudo, né, que acontece porque ele já está com esse passado aí, né, passado negro, passando com as chagas morais que ele tem, que no total da vida dele até agora, sem o conhecimento. Agora ele indo a esse centro, né, nesse local que ele está indo para pedir ajuda, já está primeiro, já está abrindo a mente dele. Segundo, já vai receber. Ele agora está entendendo as coisas, vai receber ajuda dos passos, ela pediu, falou para ele, ó, abstinência. Ele ainda vai passar por bastante sufoco, eu já reli o livro todo, acabei de ler, e vão ter momentos assim de alta tensão, momentos de novela, de coisas que parece que vai acontecer e ele vai estar sendo sempre ajudado, porque ele procurou ajuda. Agora as pessoas ficam nisso, como a Denise falou. Que explicação é essa? Não tem explicação. Porque eu sou assim, tá doente, tem problema, né? Aí a pessoa vai agindo, vai colocando de outra forma. Fala, Sandra. Foi rapidinho, nossa. É, só queria voltar a um assunto que me despertou bastante interesse, quando você falou desse homo spiritualis, né? E um homo technocalis, não sei, aquele só vi escrito ali, não tive tempo de pesquisar ainda, né? É, então, assim, nós estamos bastante distantes desse homo spiritualis, com certeza. A gente deve estar entrando nessa fase do homo
technicalis, eu não sei como é que você colocou ali, mas esse homem que Tecnológicos. É tecnológico, homotecnológicos que estão falando, né? Que isso aí não é o nome da. Né? sim, Eles estão é, chamando assim, né? Mas não é o nome da a ciência não colocou como isso. Mas é esse Homo sapiens que está se transformando agora para homotecnológicos, para depois preparar a forma para o homo espiritual. pois é, então eu imagino que a gente esteja chegando ao início desse homem, né, técnico, que teria condições de aproveitar os recursos dessa inteligência que a gente já atingiu, mas que a gente ainda não domina, né? Então, assim, temos um passo ainda antes de chegar nesse homo spiritualis. E esse homo spiritualis, ele não vai chegar num planeta de espíritos regenerados, ele vai chegar num outro nível, no nosso terceiro degrau da escada, né? Então, assim, a gente está tirando o pé do primeiro, colocando o pé no segundo, mas faltam ainda um nível, né, para a gente chegar nesse homo espiritual, né? Falta muito ainda. Então, isso me deixou mais tranquila, porque, né, eu achei que estava muito próximo uma coisa da outra, e isso fez uma confusão na minha cabeça. E eu fiz uma pequena é, pesquisa sobre isso, né, para tentar entender. Mas aí o que eu entendi foi isso, né, que a gente ainda tem um passo anterior para dar, né, um passo à frente, e depois, né, num outro nível de mundo, talvez mundos felizes, a gente chegue nesse homo spiritualis que você citou aí. É, Só o para falar Bezerra sobre isso. foi isso, né? Que ele cita aqui, é o Bezerra falando, e eu até mandei para o Samuel Gomes, que é o que estuda especialmente essas coisas, porque ele fala muito de homens espirituais. Eu nunca tinha escutado ninguém falar. E ele sempre comenta, nós no mundo, como passar agora, essa fase, esses anos aí, digamos que vai ao longo até não botando data, mas já botando, vamos dizer que até 2100 a pessoa vai conseguir chegar e começar na regeneração. E aí o que vai acontecer? Todo o espírito já nessa mudança, porque eles falam sempre. Nós não vamos continuar com o mesmo corpo, nem com o mesmo DNA. Nós estamos aos pouquinhos muda. Várias coisas já mudaram, a gente viu as fotos ali, né? Então nós vamos ao pouquinho mudando, aos pouquinhos mudando. Por exemplo, fala muito do aparelho nosso digestivo, que vai tender a todo mundo parar de comer carne. E aí vai mudar o aparelho digestivo devagarzinho. Tudo isso vai estar sendo colocado devagar, de um espírito. Vão vindo, né? Vão reencarnar os espíritos mais evoluídos, vão reencarnando espíritos de outros orbes, já estão por aí na área. Nós estudamos isso no livro Transição Planetária. E aí, com isso, vai a pouquinho. Então, ele fala assim: a pessoa está, vamos dizer, quando era no início do mundo primitivo, era 30% de espiritual, porque nós somos uma essência espiritual, e 70% de homem de matéria. Ele fala matéria como se fosse aquele primitivo. E aí, agora nós estamos. Tem gente agora que está com 40% de espiritual já. Porque as pessoas querem fazer o bem. Já tem muita gente que a gente pensa que não, olhando a situação, especialmente do nosso querido Rio de Janeiro, você olha que está na maldade. Não. Maioria das pessoas está querendo fazer o bem. Erra, faz o mal, mas está querendo fazer o bem. Quer o bem. A maioria quer uma coisa melhor. Agora tem um monte de gente que tá. Aí ele coloca lá essa história de proporção. E no tal do espiritual, a partir do momento que a gente começar a passar da metade quando tiver 51% de espiritual e 49% de matéria, a gente começa já a querer agir sempre no bem. Não é que não vai existir o mal, gente. Presta atenção. O mundo da regeneração, ele tem o mal. Meio que equilíbrio com o bem. Só que as pessoas não vão mais fazer o mal pelo mal. Elas querem fazer, às vezes erram por causa de. Não vai ter mais expiação, vão ter provas. Isso pelas colocações que os espíritos dizem. Mas esses espirituais, nós vamos chegar assim, como a Sandra está falando. No momento, lógico, ele lá no máximo vai ser no mundo, passando a regeneração, entrando já no mundo de todos. Agora, aos pouquinhos vai ser 1%, passa mais uns anos 1%, e vamos crescendo, porque as pessoas, quando a gente chega nesse nível de querer fazer o bem, de não querer fazer o mal pelo mal, e já querer fazer o bem, vai mais rápido. Porque aí ninguém vai ficar querendo fazer maldade para o outro. Não vai nascer ninguém, não vai expiação, não vai ter mais obsessão, que esses espíritos todos estão em outro mundo agora. Aí vai estar só o pessoal, que aí vai virar meio que uma colônia, né? Que a gente E sabe como que você falou em outras aulas, né, Su, nas aulas anteriores, um bem que se faça
é um passo para não só para a gente, mas para todo o planeta, para toda a população que está em volta, para todo mundo, não é isso? Você E é falou isso sempre na para aula. E crescer, né? é sempre para crescer. E com o mal também, né? Mas o bem é que importa para a gente. A gente quer evoluir, não quer regredir, não é não? Então, e ninguém vai regredir, porque você não volta na sua E evolução. não tem regressão, né? Vai Você ser. estaciona. Então, a galera que está estacionada e ainda não quer evoluir, ela vai poder escolher. Olha, então eu vou querer ficar na Terra, porque eu não estou afim de ficar assim, na Terra, não. Vou querer virar para o mundo, né? Que vai estar aí, cada um está indo para o lugar, já tem um monte de gente indo, a gente já viu também no rumo do mundo de regeneração. Eu quero ficar com esse tipo de sintonia. Não quero ficar sem comer, ficar fazendo oração. Tem gente que não quer escutar sua música clássica. Então aí é questão do livre-arbítrio e gosto de cada um. Nós temos é que querer fazer o bem, é o que importa. Essa é a principal função. Aprender a amar e fazer o bem. E aí a gente já está com um passo enorme dado. Não posso demorar mais, já é 9 horas. Vamos terminar hoje o estudo e semana que vem vai continuar bastante o assunto. A gente comenta mais. Carla, tu faz oração? Vamos lá. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais esse estudo, por estarmos sempre antenadas através das lições trazidas pela espiritualidade, para nos auxiliar nesse plano, nessa luta que a gente trava aqui na vida material. Muito obrigada, Jesus. Que nós possamos contar sempre com com esse apoio fundamental nas nossas vidas, para os nossos passos serem mais firmes e seguros, que a gente continue seguindo firme nessa nossa jornada e que a gente possa continuar reunidas aqui nesse grupo e que esse estudo possa chegar a quem precisa e auxiliar aqueles irmãos necessitados. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje deu tudo certinho. Terça-feira que vem estamos juntas, gente. Beijo. Boa noite para todos. Boa Boa noite, noite. Boa meninas. noite. Boa noite a Obrigada. todos. Desculpa o atraso.